Boa noite, meu amigo, minha amiga, boa tarde ou bom dia, de acordo com o horário que você vai nos assistir. Se for agora ao vivo, estamos aqui, né, na live das favelas, aqui na direto de João Pessoa, Paraíba, Brasil, e vamos enfocar a realidade das comunidades em tempos de pandemia da Covid-19, né? Aqui vai estar conosco agora, nesse momento, movimentos de associações, movimentos de luta nos bairros, favelas, né, vilas, né? E essas lideranças vão tratar, né? Nós vamos estar aqui com a Andresa Ribeiro, educadora popular, assistente social, moradora do João Paulo II, o Deniel Pereira, historiador, diretor de Abraços, da Abraço Brasil e do Instituto Voz Popular, morador da favela São Rafael, da comunidade São Rafael, a Tatiane Antero, técnica em enfermagem, presidente da Associação de Moradores da Tito Silva, da Lúcia Andréia, coordenadora do Movimento de Moradia Mãos Dadas e coordenadora da Ocupação Olga Benário, e João Batista, coordenador do Movimento de Luta nos bairros, vilas e favelas, morador da Ocupação Nelson Mandela. O tema é justamente os tempos da realidade, a luta da sociedade pela vida, né, diante da pandemia e diante da ferocidade do capitalismo excludente que traz tantas felicitações ao nosso povo, né? Então, nós vamos começar. Né? Meu nome é Vladimir Dantas, sou um dos coordenadores do canal da cooperativa Roda de Conversa, seu canal RC Roda de Conversa. Agora nós estamos ao vivo e já pedimos a cada um que está conosco para compartilhar, né, essa live para o alcance ser maior. E vamos passar para a sua saudação inicial, para as suas considerações da sua apresentação, a companheira Andresa Ribeiro, educadora popular e assistente social, moradora do João Paulo II. Com você, Andresa. Então, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Andresa Ribeiro, sou assistente social de formação e educadora social popular, né? Só fazendo uma correção, que hoje eu não resido mais na comunidade Citex, né? Eu sou colaboradora da comunidade. Eu chego na comunidade aos 4 anos de idade, no processo de ocupação, organizada por um grupo de mulheres em 1994, e dentro desse caminhar fui inserida nas ações, nas atividades, junto a pastorais sociais, que foi quem embasou o nosso movimento político e nossa formação política dentro da comunidade. E hoje eu estou na condição de diretora do Centro Comunitário Bom José, que é um núcleo da Pastoral do Menor, onde eu fui atendida por esse espaço desde os 4 anos de idade. Então, hoje eu venho nesse fortalecimento dos movimentos sociais, ligada à política de criança e adolescente, né, e às pautas que transitam, que se referem aos cuidados com criança e adolescente diante desse cenário da pandemia, mais do que nunca, né, a live é super pertinente na noite de hoje, trazendo essa discussão do contexto e dos impactos, né, do Covid, da pandemia do coronavírus nas favelas. Então, boa noite a todos e todas, mais uma vez, e agradeço o espaço. Pois é, e agora nós vamos ter, né, está conosco aqui, vou voltar a imagem para todo mundo. Deu um pequeno... Voltar a imagem para todo mundo aqui. Ó, todo mundo que está conosco aqui, vamos ver. Está todo mundo aqui agora. E nós vamos passar a palavra agora para o companheiro Daniel Pereira. Ele entrou agora, vamos ver se ele tem condições de... Eu vou passar para frente. Ele não está ainda acessando. Vamos ver aqui. A Tatiana Antero. Vamos conversar com a Tatiana Antero, que vai também se apresentar, que é técnica em enfermagem e presidente da Associação dos Moradores da Tito Silva. Tatiana, com você, companheira.
Boa noite para todos e para todas. Meu nome é Tatiane Antero. Eu estou como presidente da Associação David Silva, o CEIFA. Cheguei à comunidade aqui, acho que tinha uns 7 anos de idade. Venho acompanhando todo o processo, né, de desenvolvimento da comunidade também. E faço parte também, junto com os companheiros do MLB. Então, sempre tivemos muito ativos aqui, diante de todos os problemas que surgem na comunidade, que a gente sabe que não são poucos, né? E com essa pandemia, então, ficou mais difícil. E, além de tudo, estamos iniciando também nesse processo, esse momento de chuvas que vem por aí, que também já é algo que a gente já se preocupa, e fica todo mundo alerta. Então, não é fácil o dia a dia na comunidade, e com essas circunstâncias fica cada vez mais difícil, né? Mas estamos na luta. Ok, Tatiana. Nós vamos agora, né? Vamos agora voltar todo mundo aqui para situar todo mundo. A Lúcia, né? A Lúcia será o nosso próximo. Vou colocar um homem, né? Um homem para falar agora, se apresentar, que é o companheiro, né? É o companheiro João Batista, né? O companheiro João Batista, que já está conosco aqui desde o início da live, né? Então, o companheiro João Batista é coordenador do Movimento de Luta nos bairros e vilas e favelas, o MLB, e morador da ocupação Nelson Mandela. Com você, camarada. Então, boa noite, companheiras e companheiros, e a todos os que nos ouvem e vê nesse momento. Como o companheiro já anunciou, me chamo João Batista, estou coordenador do Movimento de Luta nos bairros, vilas e favelas, e também faço parte da coordenação nacional do movimento, e estou morador na ocupação Nelson Mandela, onde a gente acompanha 50 moradores ali em pessoas que não têm moradia, e a gente está tocando essa luta para conseguir, né, fazer com que essas pessoas consigam também sua moradia. E estamos aí no dia a dia já fazendo essa luta há alguns anos, né? Faz 10 anos que estou no movimento, né? Conheci esse movimento através do Partido Comunista, prestava serviço à Universidade Federal em finalzinho de 2008, início de 2009, quando, por motivos trabalhistas, o sindicato dos trabalhadores na limpeza urbana, no momento, estava passando por disputas, e parte dessas disputas era feita com os companheiros do PCE. E aí, em uma das lutas, já me conheceram, me convidaram, e até hoje estou aí tocando essa luta, e me ingressei por lutar, né, no movimento de luta nos bairros, por ser uma demanda que ainda precisa de muito, e nós estamos para contribuir nessa luta aí. É isso, camarada. Vladimir, seu microfone está mudo. Está mudo o seu microfone. Ative. Pronto. Obrigado, André. Então, nós estamos aqui, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui agora no seu canal RC Roda de Conversa, Cooperativa de Conversa, junto com os companheiros, estamos realizando, né, essa roda de conversa que pretende justamente discutir a realidade da luta social
nas comunidades, nas favelas, diante dessa pandemia, diante do Covid-19. Né? Agora nós vamos conversar com a camarada Lúcia, né? Lúcia, que é da comunidade, coordenadora do Movimento Moradias Mãos Dadas e coordenadora da ocupação Olga Benário. Com você, companheira Lúcia. Boa noite a todos e a todas. Me chamo Lúcia, sou da coordenação do Movimento Moradia Mãos Dadas. Estou na luta da moradia já há algum tempo. Desde 2002, né, que ingressei aí na luta social, nessa luta pela moradia, junto com o nosso povo, e de lá para cá a gente tem construído junto com o povo, nas comunidades e também nas ocupações, né, vivendo um pouco esse contexto, nesse momento difícil, com o pessoal das ocupações, e estamos aqui na luta todos os dias para construir um mundo melhor. Ok, camarada Lúcia, companheira de luta. E o Daniel, ele não conseguiu acessar, houve algum problema técnico dele, né? E nós vamos agora partir para a segunda parte, né, para fazer propriamente a discussão, né? E a gente, de certa forma, quer assim colocar uma indagação para todos nós. Já temos muita gente entrando no canal, então nós queremos pedir às pessoas que façam suas perguntas, suas indagações, né? Eu já faço uma indagação bastante concreta, né, para que se tenha a noção de como é o enfrentamento, né, o enfrentamento nas comunidades, né? Eu estava indo agora falando aqui da minha comodidade, né, porque eu moro num condomínio que são 60 casas, um condomínio fechado, 3 ruas, né, tudo guarizado, tal, é só eu e minha esposa, né? Um casal, eu tenho 67 anos, minha esposa tem 60. Estamos em quarentena, não saímos daqui faz mais de 60 dias. E a gente não tem contato com ninguém que não seja por esse meio de comunicação, né? E a gente vê, de vez em quando, algumas pessoas passando na rua. Então, é essa a realidade, porque a gente tudo recebe aqui, né? Mas eu imagino como é que é a realidade de uma comunidade que as ruas são estreitas, que muitas vezes tem... Eu mesmo já morei em comunidade, né? Eu morei na favela da Gauchinha, já tenho um filho que mora lá, no primeiro casamento. E objetivamente, eu de vez em quando eu vou lá tal, e vejo as dificuldades, né? Lá na rua da favela, você só passa um carro, não passa 2, não. Tem que botar o carro na calçada para poder passar o outro, lá, né, num determinado trecho da favela. E as casas são pequenas e tem casas com 4, com 5, com 10 pessoas. Então, é essa a realidade que nós vamos discutir, né? Aqui, você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo, está aqui conosco. Pedimos a você que dê seu like, faça o seu compartilhamento, né? Dê o seu apoio aqui, se inscrevendo no canal e participe, né? Trazendo a sua indagação, trazendo a sua reflexão aqui para enriquecer justamente esse momento de luta, esse momento de posicionamento, de denúncia e de participação popular que a gente tem através dessas lideranças da população que elas estão envolvidas, né? Então, nós vamos voltar agora a palavra para a companheira Andresa Ribeiro, né? E nós vamos começar, né, uma nova rodada com você, Andresa. Então, boa noite mais uma vez, né? Como dialogado, a gente vai fazer um pouquinho dessa transição do que esse vírus, né, a pandemia aí do Covid-19 vem impactando nas nossas ações dentro das periferias, as favelas, comunidades, assim como desejam chamar. Então, é importante primeiro a gente destacar que
esse processo da epidemia do coronavírus, ele não é um problema isolado apenas da questão da saúde, né? A gente já consegue enxergar e ver isso muito de perto, porque cada dia, né, o vírus, infelizmente, ele vai se aproximando, né? Ele deixou de ser números e agora estão se tornando nomes, porque a gente está conhecendo de perto as pessoas que, infelizmente, estão morrendo decorrente a esse vírus, né? Então, assim, é inegável, né, trazer que esse vírus ele vai trazer um impacto muito grande, principalmente para a população mais vulnerável, né, a população pobre, a população desassistida, a questão do impacto do desemprego, da fome. A gente já tem acompanhado isso, inclusive nas articulações para algumas atividades emergenciais, né? E eu trago aqui, inclusive, um dado, né? A Organização Internacional do Trabalho, ela vem trazendo alguns sinais e fazendo alguns levantamentos de como isso está sendo atingido, tanto na população em geral mundial, quanto nas periferias, né? Então, os dados apresentados pela OIT, ele prevê que a pandemia acabe com até 195 milhões de empregos, né, pelo mundo, e mais da metade dos brasileiros já perderam sua renda por conta da pandemia, né? E a gente consegue ver isso principalmente na questão dos autônomos, né? A gente conseguia ver nas comunidades a população que, tipo, vivia, nós já tínhamos um levantamento de um grupo em situação de vulnerabilidade, e agora essa lista, né, aumenta pela condição dos desempregados que vão também precisando dessa assistência. Então, a OIT ainda traz, né, dentro dos dados delas, que 6 a cada 10 moradores de favela, né, não tem recurso para se sustentar por mais de uma semana, sem que precise ou de um auxílio ou do retorno aos trabalhos que, no momento, né, foi impedido por decreto governamental a questão do isolamento, que, ao mesmo tempo, entra em contradição o tempo todo com as medidas de orientações de um governo federal, né, que está aí a todo tempo desafiando a Organização Mundial de Saúde, e a gente se preocupa porque esse trabalho de base na comunidade também, ele é muito desafiador, né? A gente sabe que a população entra nesse conhecimento do senso comum e traz isso como se o vírus ainda fosse algo distante, né? Algo distante, como se a gente estivesse trazendo algo que seja irreal, que só acontece no mundo da televisão e nas pessoas de classe média e classe média alta. Isso eu constato, inclusive, porque na minha própria família a gente desafia isso todos os dias, né? E a gente aqui em casa se isolou totalmente por minha avó estar em grupo de risco, e tem parentes que, de fato, não vêm aqui porque acham que o isolamento social é uma questão insignificante, né? Que estão fazendo muito alarde. Então, isso é preocupante porque entra nessa contradição das orientações dos governos locais e o governo nacional indo por outro direcionamento. Então, dentro dessa realidade das comunidades, é importante a gente trazer também que, por essa perda da renda, né, das famílias, é visível a dificuldade do isolamento social. E Valdemir, se eu errar o nome, me perdoe, viu? Trouxe inicialmente na fala dele... Vladimir mesmo. Vladimir, pronto. Vladimir. Trouxe inicialmente na fala dele, né, essa questão das estruturas das casas, as estruturas das comunidades. Então, assim, a gente não está preparado, né? As comunidades, as favelas, elas não estão preparadas para enfrentar uma pandemia dessa. Pelas questões de saneamento básico, pela questão das condições das casas, pela questão de prioridade mesmo, enquanto política pública, pelos governos, né, pelo Estado, a estrutura estatal. Então, a favela, ela não é prioridade para a implementação de políticas públicas na perspectiva da qualidade de vida. E por isso que se torna cada dia mais um espaço de resistência, né? A gente sempre... Quem vem de comunidade, isso não é uma palavra nova,
né, e nem surreal. A gente resiste o tempo todo, porque tudo é negado para essa população e a gente vem esse tempo todo, né? Então, o impacto econômico e social na favela, ele é totalmente visível, né? A gente vê isso de forma muito cruel. Estou com minha colinha aqui, viu? Que eu estou vendo meus pontos, que eu tinha anotado para a gente ir dialogando. Então, assim, inclusive, em relação aos outros países, né, o Brasil ele vai se destacar em relação a esse processo do enfrentamento à pandemia, por conta de um fator de desigualdade social que a gente tem muito forte, né? E essa desigualdade social agora presente nesse cenário de enfrentamento à pandemia, ele não vai vir apenas na questão da desigualdade da renda, mas na desigualdade também do acesso à saúde, né? A gente não tem o acesso à saúde de forma igualitária. Perante a lei a gente tem, mas a gente sabe que na prática, né, isso ainda está muito distante e a universalização desse atendimento, ele ainda não se tornou real, por mais que a gente venha nessa luta todos os dias. Então, essa desigualdade, ela também é muito presente na condição da saúde pública, do atendimento. E aí, as medidas que vieram sendo tomadas, né, a gente teve o auxílio emergencial, que foi uma conquista aí, que não foi Bolsonaro que deu de presente, né, é importante ressaltar isso, né, a defesa era de apenas R$200 e partidos de esquerda, organizações pressionaram e o Senado conseguiu, né, fazer com que fosse garantido de 600 a 1.200, então é importante ressaltar isso, e a gente desconstruir os fake news que vêm para tentar fortalecer, né, o nome dessa pessoa que não representa a classe trabalhadora, e foi paga a primeira parcela, né, do auxílio emergencial, porém, muitos ainda, inclusive, que estão na classe trabalhadora e na condição de miserabilidade no país inteiro, não foram inseridos nesses números de pagamentos ainda, né? Muitos ainda estão em processo de análise, muitos ainda estão com benefício negado, isso por falta de documento, por alguma inadimplência. Vladimir, tu vai me dizendo o tempo, viu? Eu já estou chegando no final da minha fala, porque eu sei que só são 5 minutos. E isso também gerou outros processos que a gente teve que ir dialogando com a população diretamente, né? Criou aglomeração absurdas nas caixas econômicas, não só para receber o benefício, mas para tirar dúvidas, porque as pessoas não tinham acesso a isso, porque estava muito confuso ainda as informações e o processo de cadastro para recebimento desse benefício, né? A documentação, que a gente acha que é um processo simples ainda na vida do cidadão, mas tem pessoas nas comunidades que nem o registro de nascimento tem, e nesse processo, quando a gente vai tentar fazer o cadastro, a gente vê e identifica que a gente vai ter que voltar ao processo inicial para tentar garantir que aquele cidadão, aquele morador lá da favela tenha a oportunidade de acessar aquele recurso, porque ele, mais do que ninguém naquele momento, está precisando, né, daquele benefício. Então, o papel do Estado nesse momento, e aí trago o Estado na condição de responsabilidade mesmo, não é em esferas, né, mas o Estado em si, ele é fundamental nesse momento em que a gente está vivendo de enfrentamento à pandemia do Covid, né, e a gente não pode desconsiderar as iniciativas solidárias que estão vindo, né, de pessoas e de instituições, né, sem tirar a responsabilidade do poder público, porque o poder público, né, tem que criar essas alternativas para dar suporte à população que precisa. Nesse momento, é fundamental o papel do Estado nessa questão. E aí as iniciativas da sociedade vêm pela confecção de máscaras, as confecções de máscaras, as arrecadações de alimentos, né, que a gente vai falar de forma local daqui a pouquinho. Então, as ajudas, elas vão chegando, né? E é importante, eu dialogava esses dias com algumas pessoas que estão em parceria com a gente, que nesse processo é importante a gente trazer a ação solidária acompanhada também
da informação e da formação política, né? Porque senão a gente acaba também reproduzindo as práticas assistencialistas. A gente sabe que, nesse momento, é uma das medidas, né, chegando até as comunidades, porque a fome, ela não espera, e a gente sabe dessa necessidade, mas a gente fazer com que a galera que está nas favelas compreenda de onde está vindo também essas contribuições, né, que a liderança que está lá na comunidade está nessa luta, nessa batalha, fazendo essas articulações externas, não pensando no seu processo individual, mas no processo coletivo, na perspectiva da construção de um projeto político, né, que todo mundo tem direito, que todo mundo tem esse acesso, de garantir isso aí. E é isso, acho que a gente vai, né, esse processo de diálogo e de fortalecimento. Nesse momento, né, a gente não pode estar de forma isolada, e esses coletivos que estão encontrando, estão fazendo esses encontros de instituições e de comunidades, é importantíssimo nesse momento, porque consegue trabalhar de forma isolada, e trazer um aspecto muito importante para encerrar minha fala, né, que as favelas, elas não são apenas conhecidas pelo seu berço cultural e pela forma de sociabilidade, né, porque a gente sabe mais do que nunca que o processo de convivência social, ele é construído de forma muito afetuosa na comunidade. Mas a gente também traz outros aspectos, né, que a favela nos ensina o tempo todo em questão de muitos aspectos do nosso dia a dia. E aí vem a questão as formas do exercício do direito, né, a gente faz isso constantemente, a organização política, mesmo que seja pequenas iniciativas, a gente consegue, né, e quando esse poder, né, se junta, né, a gente tem uma campanha, inclusive, quando o povo se junta, o poder se espalha, é da Rede de Educação Cidadã, que tomou aí todo o Brasil, né, nessa importância. E sendo construída por lideranças, por alunos universitários, movimentos. Então, é nesse sentido que a gente vem trazendo a potência desse povo, né, que ganha invisibilidade, e a gente vem resistindo e ocupando outros espaços. Muito obrigada. Vladimir, teu microfone está desligado. Obrigado. Toda vez você tem que me avisar. Eu queria pedir a todos e a todas que estão nos assistindo, né, para compartilhar, né, e também para dar aquele apoio. Clicar ali naquele dedinho em pé, sei lá, porque a gente tem mais gente assistindo de que gente apoiando. Então, lembrar para dar o like, né, como chama, dar o like, e compartilhar. Né? E aqueles que não são inscritos, se inscrever no canal, dar um toquezinho lá escrevendo, é fundamental. Né? A Cooperativa Roda de Conversa é um instrumento da luta social, um instrumento de comunicação, uma plataforma em construção para servir de voz, né, e de imagem para os movimentos sociais, para a luta social, para a luta do povo brasileiro, pessoense, paraibano, né, que busca justiça social, que busca as transformações para dias melhores. Então, a plataforma Cooperativa Roda de Conversa, que agora está aqui com vocês no canal RC Roda de Conversa, né, pede a você o seu apoio. O apoio, a forma de apoiar, se inscrevendo no canal, dando seu like, compartilhando para trazer mais gente, trazer mais pessoas aqui para a nossa convivência, para essa roda de conversa. Né? E nós vamos seguindo com o companheiro Daniel, não conseguiu participar, houve um problema de ordem técnica, né? E a gente agora segue com a Tatiane Antero, companheira técnica de enfermagem, presidente da Associação dos Moradores, da Tito Silva. Vai estar conosco aqui e vai, justamente, nessa segunda parte, colocar a sua visão, a sua luta e o chamamento, né, a todos para esse enfrentamento da luta pela vida nas comunidades, nas favelas. Com você, Tatiana. É isso, então. Boa noite, mais uma vez, para todo mundo. E o problema, a pandemia, na realidade, ela veio só
evidenciar cada vez mais os problemas que já existiam nas comunidades. Porque todos os territórios, em todas as comunidades, que você conseguir constatar os problemas estão cada vez mais se evidenciando. Comunidade nenhuma vai ter estrutura, nem tem estrutura, para poder estar combatendo esse vírus, né? Para estar combatendo esse problema da pandemia. O isolamento social nas comunidades, ela não existe. Isso aí é fato, realmente não tem como. É um problema que as pessoas não têm como resolver. Esse isolamento social fica mais para, eu acredito, né? Eu penso assim, acontece mais em edifícios, condomínios, né? Que as formas das casas são mais organizadas, e uma comunidade não tem essa estrutura. Então, não tem como fazer esse isolamento. A questão dos EPIs, né, a forma de como prevenir, fica cada vez mais difícil também, porque as pessoas da comunidade não têm acesso. Tudo que a gente conseguiu até agora, são através de doações, principalmente máscaras, que é um dos equipamentos, né, que a gente precisa para combater esse vírus. Então, o poder público, ele não chega nas comunidades da forma que ele deveria chegar, né? Tudo é feito através de doações de pessoas, de N pessoas, de instituições. Então, assim, realmente fica complicado, porque não tem saneamento básico, muitas pessoas já estavam desempregadas. Na comunidade, existem muitas pessoas que precisam do dia a dia para poder ganhar o seu pão, né? Para poder adquirir a sua renda. E com o isolamento social, ficou realmente complicado, porque a maioria é autônomo. São as mulheres lavadoras de roupas, homens olham carros, pessoal da área da construção civil. Então, tudo ficou complicado. E não existe um acesso, uma política pública que venha para ajudar a amenizar esses problemas. Já era difícil, agora ficou ainda mais. Então, nas comunidades, nós precisamos realmente nós estamos realmente contando com o povo, com a ajuda da população, para poder passar por tudo isso. Porque não é fácil. A gente vê muitas crianças aí na rua, o abandono escolar nas comunidades, porque a gente sabe que as escolas e creches eram os locais assim, de apoio para as crianças. Como não existe isso, a gente não está podendo levar nossas crianças à creche, às escolas. Então, muitas famílias não têm o conhecimento e não levam o vírus tão a sério, porque, por falta de informação também, as crianças ficam bastante vulneráveis, né? E por N problemas que vão surgindo, a escolaridade, a falta da internet, não tem um acesso, às vezes até um equipamento para poder ter acesso às aulas virtuais que o poder público, né, colocou aí, as aulas virtuais, mas muita gente não tem nem um telefone adequado, um aparelho adequado para poder participar dessas aulas, que dirá a internet. E nas comunidades a gente vai se virando, um vai ajudando o outro, e é como a gente está tentando passar por tudo isso. Realmente com a ajuda das pessoas, com a ajuda um do outro, das instituições que vêm na comunidade, ajuda, instituições religiosas, enfim, várias, né? E a estrutura nas comunidades, ela só está cada vez mais, pede mais socorro, principalmente nesse momento. Pede cada vez mais socorro, o problema é sério, muita gente não tem acesso e fica cada vez mais difícil explicar para as pessoas
quão sério é esse problema, né? Então, é isso. A gente vai depois comentando mais sobre os dados específicos das comunidades, né? Mas o problema é aí. O problema é esse, falta de estrutura, de saneamento, de informação, e que a gente precisa, junto, combater isso. Ok, Tatiane. Pois é, você está conosco aqui no seu canal RC Roda de Conversa. Agradecer a todos e a todas aí, vários realmente. O botão de inscrição fica um pouco mais abaixo, né? Do lado do nome do canal tem a palavra inscrição. Aí você clica lá em inscrição, você já passa a ser inscrito e o que acontece? Quando as próximas lives do canal, ela, quando vai entrar no ar, já avisa. Ela já manda, o YouTube já dá um aviso para aqueles que são inscritos àquele canal. Então, nós temos uma programação já acontecendo, né? Nós temos quinzenalmente uma live sobre o marxismo em pauta, que acontece na segunda-feira, a cada 15 dias. Nós temos no sábado 2 programas que tratam da questão da luta política na cidade, no Brasil, que é o Semana em Perspectiva, no sábado de manhã, e temos à tarde uma iniciativa da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. Nós temos acontecendo um programa sobre a luta pela vida, sobre o Covid-19 e as questões jurídicas. E temos também na sexta-feira também um programa acontecendo, que é também um programa que trata do Covid-19, da pandemia, da luta pela vida, que é da Associação Brasileira dos Médicos e Médicas pela Democracia, né? E no domingo próximo vai ser inaugurado o Memória Militante, que é um programa que vai tratar da memória da sociedade. Nós temos a chegada do Daniel. Agora acho que ele chegou bem, né? O Daniel, boa noite, Daniel. Está conosco? Está nos ouvindo? Ativa o microfone, Está nos Daniel. ouvindo? Seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado. Está faltando abrir o microfone. Abrir o microfone. Abrir o microfone. Está nos ouvindo agora, Daniel? Seja bem-vindo. Está nos ouvindo? Está nos ouvindo? Ele já está na sala. Ele vai ajeitando aí enquanto a gente toca aqui, né? E vamos, como já estava agradecendo e pedindo, reforçando a todos e a todas que façam. Aqui nós vamos agora conversar com a Lúcia Andréia. A Lúcia Andréia, né, que é da ocupação Olga Benário. Camarada Lúcia Andréia, com você a palavra. Cadê a Lúcia? A Lúcia caiu, a conexão dela caiu, né? A Lúcia dela caiu. Realmente eu não tinha observado que ela tinha caído a conexão dela, né? Então vamos com o João Batista, camarada João Batista, que é coordenador do Movimento de Luta nos Bairros, Vidas Favela, o MLB, morador da ocupação Nelson Mandela. Com você, companheiro João Batista. Ok. Mais uma vez, boa noite. Sim. Um pouco com dificuldade, cortando muito o som assim, mas dá para entender. Então, mais uma vez, boa noite a todos. A internet está falhando, né? Mas agora está dando para ouvir um pouco melhor. Mas está tendo um pouco de falha. Estamos lhe ouvindo. Agora sim.
Pode falar. Pronto, beleza então. Assim, nós estamos vivendo um momento, e aí já colocado pelas companheiras Andresa e também a Tatiana, e é um momento que eu acredito que todos nós que fazemos, né, um trabalho que visa mais a condição humana, visa mais o bem-estar social coletivo e comum de todos e todas, a gente estamos sentindo mais do que os outros. Mas esse momento, em particular, para a nossa classe, que aí deixa mais evidente ainda a questão e a colocação da situação, a diferenciação entre as classes, está ficando muito mais evidente a situação que nós temos em nosso país, né? Porque a gente vê a desigualdade e, nesse momento, como se aguça com essa crise, que é uma crise geral e que se coloca que é uma crise sanitária ou que seja uma crise de saúde, mas essa pandemia ela veio aflorar e eu acho que a gente tem compreendido isso porque estamos no dia a dia dentro das comunidades, estamos vendo porque trouxe uma demonstração que a gente está há muito mesmo da questão inicial da educação, né? O nosso povo, eles não têm o que a gente poderia classificar como o básico da educação, começa por aí. Porque, independente de quem somos e de como estamos, de nossa situação, precisa se entender que a gente precisa defender, em primeiro passo, a vida. Em segundo, a vida coletiva. E a gente estamos vendo e sofrendo com essas questões nas comunidades. Por exemplo, eu sou coordenador da ocupação, mas e isso não só lá, porque tenho visto isso em várias comunidades, as comunidades que já são legalizadas, ou não, mas que já têm décadas de moradia, que ali já está efetivado um vínculo, ainda dá para se sair melhor, apesar de muita teimosia ainda. Mas nas ocupações em si, ainda existe muita coisa em que a gente poderia tratar diferentemente, né? Porque não temos e nem tivemos as condições, porque vivemos em situação de abandono, né? A gente enfrenta isso todo dia. As comunidades, elas precisam ter esse apoio do poder público, e que agora se aflora, se mostra, que não fizeram nada, né? Que tanto se diz que fez isso, que fez aquilo. Você passa nos bairros mais pobres de João Pessoa e está gritante a situação, com apenas, a não ser demais, que é uma pandemia, sem tirar o seu poder destrutivo que ele está causando na sociedade, mas foi uma crise na saúde, né? É uma questão de saúde e aflorou em toda a situação, na econômica, na social, na educação, e mostra a gente as dificuldades que a gente ainda tem do dia a dia, desse enfrentamento, do que é preciso fazer a transformação do país ainda, porque os governantes, pelo que fizeram, não fizeram o mínimo completo, nem o mínimo está sendo feito, porque quem vive o dia a dia dessas comunidades, quando a gente passa, né, sábado mesmo, nós estivemos ali na comunidade do S, e vier de cortar coração, e a gente volta quando passa uma propaganda na TV do governo, ou seja ele municipal, seja estadual, você fica sem chão, porque são inverdades que estão sendo colocadas no dia a dia, de assistência, que a gente não contempla isso. Se a gente sair hoje, andar nas comunidades periféricas de João Pessoa, você não contempla o que os caras estão falando, estão dizendo lá na televisão, mas nas comunidades não acontecem, né? É gritante a situação da periferia. As meninas já colocaram algumas situações e alguns dados aí, mas se a gente sair
a gente falando é mais sucinto, é mais leve, essas coisas. Mas quando a gente passa dentro das comunidades, a gente vê que me parece que é uma devastação. E nesse momento, os governos me parece que só se preocupam se as pessoas vão estarem em quarentena, se vão estar em casa, mas o suporte para isso não está sendo dado, não tem sido colocado. A Andressa colocou a questão do auxílio emergencial, que não chegou ainda em várias famílias. Então, isso é uma situação que a gente passa nas comunidades, nas ocupações, principalmente, que você imagina o que é o trabalhador que trabalhava com reciclagem e hoje ainda não conseguiu esse auxílio, que foi negado pelo governo federal. É bom se esclarecer isso, o auxílio que ele queria colocar. Como a Andressa colocou, o auxílio que ele queria colocar era de apenas R$200, né? Com várias denúncias, mobilizações populares. Só o MLB fez 2 panelaços nacional em 20 estados. Então, não foi de graça também que a gente conseguiu essa aprovação. Foi mobilização popular de favelas, de bairros, de vilas, de várias comunidades, que inseriu essa luta para que hoje o pobre tivesse pelo menos o mínimo para botar para a sua alimentação. Né? E aí o governo ainda acha de fazer uma propaganda e dizer, né, que está cuidando das pessoas, que está fazendo, mesmo que ele diga o contrário quando vai fazer as entrevistas dele, né, porque ele desfaz toda alguma propaganda que faça para quem entende naquele momento, mas assim, ainda tem uma propaganda dizendo que está cuidando do que não está, né, desfazendo o trabalho de alguns que faz uma coisa ali ou outra, né, para essa situação, porque a gente sabe que se o trabalhador formal hoje ganha um salário mínimo considerado pela Constituição, pela lei, pelo Senado, que é o mínimo que o trabalhador devia receber, não é o equivalente a seu trabalho ou o que é preciso e necessário para o sustento de uma família, é o mínimo, e ainda existe essa questão. Eu acho que isso deixa mais claro o que precisamos de organização e fazer essa organização popular para que as pessoas se conscientizem de que país nós estamos vivendo, o status que está se colocando de um Brasil existe, né, existe apenas nos noticiários, nas manchetes, em algumas publicações, mas na realidade do povo trabalhador, do povo pobre, desempregado desse país, é uma situação calamitosa e que exige ainda de todos nós mais dedicação por essa luta, né? Por mais que a gente tente fazer, a gente não consegue fazer o que devia ser feito, mas apenas o que fica ao nosso alcance, e a gente sabe que essa estrada é muito longa, mas estamos com a cabeça erguida e determinados a mudar essa situação, e a gente só sabe que só o povo pode salvar o povo nesse momento. E a gente precisa cada vez mais partir para a questão da educação, que está muito mais grave até do que a saúde. Até porque não existe pandemia de educação, porque se existisse, a coisa seria mais feia no nosso país do que essa própria questão de saúde, porque é gritante essa questão nas comunidades, tanto quanto está da saúde, a da educação e sua assistência. Eu acho que a gente tem que procurar mais publicizar isso, essa questão desse cuidado com a educação, que não é o suficiente, que é necessário para que a gente possa ter uma sociedade mais humanitária, mais igualitária e socialmente que seja boa para todos e todas. É isso. Valeu, parabéns pelo posicionamento. A roda de conversa está muito satisfeita em apoiar, em patrocinar essa roda de conversa. Precisamos realmente crescer essa mobilização, precisamos de um enfrentamento muito maior, né, para vencer o fascismo, para vencer a opressão capitalista, que está excluindo mais da metade, 70% da população brasileira está sendo excluída
de seus direitos elementares. Nós já temos o companheiro, ele estava aqui agora, cadê ele? Daniel. Estou aqui. Está aqui. Daniel está ouvindo agora, né, Daniel? Tá? Beleza. Parabéns pela resistência, pela insistência. Às vezes a parte técnica nesses processos de YouTube, dos canais, tal, dá algum problema. Hoje mesmo de manhã, a internet, o YouTube deu um pau geral, né? E a internet, às vezes, está com muito problema, não, é mais uma carência que a gente tem nas comunidades, nos bairros, em vários locais, né? Eu mesmo aqui estou colocando também, algumas vezes, dificuldades, né? Eu fico em cima das operadoras e tal. O Daniel Pereira é historiador, diretor da Abraço Brasil e do Instituto Voz Popular, morador da comunidade São Rafael, né? Então, estava muito aguardado por conta da dificuldade técnica. Então, com você, Daniel, vamos te ouvir com o maior prazer. E, mais uma vez, pedimos a todos que estão conosco que dá aquele like, né? Avisa que o Daniel conseguiu. Ele está aqui agora. Tem mais um para falar, tem mais um para denunciar, tem mais um para clamar por justiça. Então, chama o pessoal, dá aquele like para todo mundo, né? E compartilha a nossa live. Um abraço. Daniel, você. Beleza. Todo mundo consegue me ouvir nitidamente? Tá ótimo agora. Agora tá um pouco melhor. Não, como você colocou, é um pouco... Eu queria também trazer já essa reflexão, porque nesse momento de pandemia, isso foi uma das coisas que ficaram extremamente visíveis para a sociedade brasileira do século XXI, que é a questão do acesso nas periferias, principalmente, da internet. Então, você ter, por exemplo, dificuldade... Nós fizemos uma live para justamente mostrar, o Instituto Voz Popular, um pouco das ações que a gente estava desenvolvendo. E uma das dificuldades que a gente encontrou foi a internet disponibilizada na comunidade para fazer esse tipo de coisa é extremamente ruim. Então, como nós, das periferias, como as associações de moradores, os institutos, essas organizações podem estar se mobilizando para que também, a partir desse momento, dessa grave crise que foi o coronavírus, o Covid-19, que saiu trazendo de debaixo do tapete várias coisas que estavam escondidas, né? E que a internet, por exemplo, para as periferias é uma delas. A gente está com dificuldades enormes, por exemplo, de fazer os cadastros do auxílio emergencial das famílias. E isso se deve por conta da internet ruim que chega nessas periferias. As famílias hoje que precisam, por exemplo, nós do Instituto Voz Popular, estamos imprimindo as tarefas das crianças das escolas, né? Porque boa parte dos pais e mães não tem internet, ou se tem é apenas no celular, que não é suficiente para que essas famílias possam fazer esse tipo de ação, não tem impressora, e a internet, se tivesse, não era uma internet de qualidade, por exemplo, para acessar determinados conteúdos. Então, dentro das periferias, isso também é um problema extremamente grave, né, que a gente vem tocando, inclusive, e que a partir de agora, com essa questão da pandemia, isso ficou ainda mais nítido, quanto as pessoas nas comunidades da periferia, das capitais, das grandes cidades, ainda têm uma internet de péssima qualidade e que hoje já é discutido, inclusive, mundo afora, que a internet também é um direito humano, né? Ela entra dentro do direito humano à comunicação. Nós que somos da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, que pregamos a importância do acesso à comunicação para as pessoas através das rádios comunitárias, agora também entendemos a importância de fazer com que, para além das rádios comunitárias, que é um direito humano à comunicação e que as pessoas e as associações comunitárias tenham direito a ter seu meio de comunicação comunitário, para ter direito a acesso a uma informação de qualidade que os ajude a melhorar de vida, que a internet hoje também é um direito humano e que a gente precisa discutir que ela chegue de forma melhor nessas periferias. A gente está enfrentando vários problemas. Como eu disse para vocês, uma coisa simples que é fazer o auxílio emergencial, deveria ser o auxílio emergencial da Caixa. Várias pessoas não conseguiram porque não tinha internet de qualidade para fazer isso, né? E hoje, mais grave ainda, as crianças e adolescentes, crianças que precisam fazer suas tarefas de escola e não estão conseguindo, porque essas tarefas estão online, enviadas pelas escolas,
e boa parte dos pais e mães não tem computador em casa para acessar, tem celular, então também não consegue fazer a impressão dessas tarefas, e mais grave ainda, se não for adiado, o Enem para os adolescentes que estão justamente no terceiro ano, que iriam participar desse processo seletivo, que é extremamente difícil, né, e desigual para os alunos da rede pública, e que com a falta de internet fica ainda mais difícil, porque é muito fácil, como a gente viu aí em alguns canais de TV, uma reportagem sobre uma criança, um adolescente lá em Manaíra, no Bessa, no seu quarto, com o seu MacBook Pro, né, com a internet banda larga, mas a gente está vendo aqui a dificuldade, por exemplo, que eu tive para fazer a inserção nessa live com vocês, para discutir um pouco do que a gente está enfrentando nesse momento de pandemia, que inclusive é o acesso à internet. E mais grave ainda, aí já um outro ponto, é o descaso, por exemplo, aqui na nossa comunidade, na comunidade São Rafael, por exemplo, da Prefeitura Municipal de João Pessoa com ações concretas de combate ao coronavírus. Vai fazer 1 mês e 15 dias que nós enviamos e-mail, já que as secretarias estão fechadas, a prefeitura está fechada, solicitando apoio com doação de máscaras, com doação de álcool em gel, com doação de luvas, com doação de cesta básica para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, principalmente as autônomas, e até hoje a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da C10, Secretaria de Desenvolvimento Social, não deu nem sequer retorno dos e-mails que foram enviados. Nós enviamos e-mails para o e-mail institucional da secretaria, do secretário, do assessor de comunicação, né? E nem sequer um retorno sobre como essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social vão ficar. Se o Instituto Voz Popular não tivesse buscado, junto com a MLB, por exemplo, com a CUFA, com outros parceiros, mobilizar as cestas básicas, álcool em gel, máscaras, as famílias estavam até hoje esperando isso chegar, por exemplo, e até agora não chegou, porque a Prefeitura Municipal de João Pessoa nem sequer, e para não dizer que a Prefeitura não passou na comunidade São Rafael, por exemplo, ela passou com um caminhão fazendo o processo de limpeza das ruas, como se o caminhão passando, fazendo a limpeza das ruas, com aqueles materiais químicos que a gente não sabe nem o que foi de fato utilizado, fosse o suficiente para resolver o processo de pandemia. Então, imagine que o poder público local, embora a gente saiba que é importante que o governo estadual e o governo federal intervenham, mas quem está na ponta são os municípios, é a gestão municipal. Essa deveria ser a primeira instituição a chegar nas comunidades e fazer um trabalho concreto de combate ao coronavírus. No mínimo, fazer com que a secretaria enviasse pessoas para saber quais as demandas necessárias dentro desses territórios. E nem isso a Prefeitura Municipal de João Pessoa fez. Então, assim, é um descaso total da gestão com as comunidades que precisam de apoio nesse momento e nem sequer são respondidas por e-mail, que são os canais que eles disponibilizam para que as comunidades possam fazer, né, essa cobrança e solicitar apoio nesse momento de pandemia. Então, isso mostra muito como a nossa sociedade, embora tenha vindo de alguns anos, né, de um aumento econômico significativo, mas coisas concretas não vieram junto com esse aumento econômico. Então, se não fossem as organizações sociais nos seus territórios, essa pandemia estaria ainda pior. Imagine se não fosse o trabalho do MLB, por exemplo, com a entrega de cestas básicas, né, do álcool em gel, dos kits de higiene, de máscaras, a CUFA, por exemplo, Central Única das Favelas, se não fôssemos nós aqui do Instituto, o pessoal do CBJ, o pessoal do CEIFA, né? Então, se as organizações não tivessem se mobilizado, as comunidades, as periferias da cidade de João Pessoa estariam ainda piores do que já estão, né? E a gente espera que essa pandemia, mesmo sabendo que ela pode se prolongar, mas se ela durar um pouco mais, a situação vai se agravar de forma extrema, né? Porque até agora, pelo menos na comunidade de São Rafael, a gente não tem ação concreta nenhuma da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Então, isso é uma preocupação enorme, porque a partir do mês que vem as famílias realmente vão ficar em situação extremamente complicada. E a gente não tem os órgãos governamentais fazendo ações concretas para dizer o que é que a gente vai fazer pós-pandemia. Aqui nós abrimos uma campanha, e aí já aproveitar e agradecer o espaço aqui, né? Nós abrimos uma campanha online, uma vaquinha online, porque o Instituto Voz Popular está se preocupando com pós-pandemia. A gente está construindo o Centro Comunitário de Economia Solidária Polsinja dentro da comunidade de São Rafael. Já vai fazer 1 ano. Nós começamos antes da crise. E quando a pandemia chegou, ficou mais nítido ainda a importância de terminar esse espaço. Por quê? Porque essas pessoas que estão perdendo o emprego, literalmente, além das autônomas que já perderam sua fonte de renda, porque não tem mais como trabalhar nas ruas, mas quando esse
número maior de pessoas que vem a cada dia, a gente vem sabendo de pessoas que vão ficando desempregadas, que foram demitidas e que não tem ação nenhuma dos governos para reverter essa situação, como elas vão ficar após isso? E aí, esse espaço que a gente está montando, né, é justamente um espaço que vai ser utilizado para a formação dessas pessoas que vão sair do mercado de trabalho e que vão precisar, de alguma forma, conseguir, no mínimo, se capacitar para tentar voltar ao mercado de trabalho pós-pandemia. Porque isso é uma coisa que não vem sendo discutido, por exemplo. Está se discutindo o auxílio emergencial, extremamente importante, porque as famílias ficaram sem renda, mas e o pós-pandemia? Como essas pessoas que estão agora em situação de vulnerabilidade, que ficaram desempregadas, vão ser novamente inseridas no mercado de trabalho? Então, as organizações hoje têm que pensar muito nisso, no pós-pandemia, como é que a gente vai poder contribuir dentro dos territórios para que essas pessoas que saíram do mercado de trabalho, sejam as que já estavam empregadas ou sejam as próprias informais, que até para que elas voltem para a informalidade também vai ser complicado, porque a gente não sabe como é que vai ser a permissão de trabalhar nessa informalidade a partir de agora. Então, pensar no pós-pandemia e na qualificação dessas pessoas e no suporte, no apoio a essas pessoas é fundamental. É isso que a gente vem tentando fazer um pouco aqui na comunidade São Rafael. Beleza, muito bom. Parabéns, Daniel. Valeu o esforço de voltar, né? Dar esse brinde aqui para nós, essa colocação contundente. Aí nós temos a minha amiga Diacuí Maciel, essa pessoa aqui, maravilhosa, que está aqui agora, ela está lá em Salvador, ela está se preparando para mudar para João Pessoa. Já está um ano que ela está tentando mudar para João Pessoa. E a nossa amiga acompanha o canal, está aí saudando a todos e a todas e falando da luta lá em Salvador, né? E nós estamos avançando aqui, né, para essa terceira parte do programa, né? Vamos fazer uma rodada, né, conversando agora com a Andresa Ribeiro. Andresa Ribeiro, que é moradora do João Paulo II, né, educadora popular e assistência social. Nós estamos na reta final do programa, e mais uma vez a gente quer pedir a você, meu amigo, minha amiga, a Diacuí, a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, que compartilhem, né? Que compartilhem, que faça essa live penetrar nos outros segmentos, nas suas relações, nas suas amizades. E façam aquela inscrição no canal, dê esse apoio ao canal. O canal Roda de Conversa, a cooperativa Roda de Conversa, também é um processo de construção há menos de um ano, que tenta buscar justamente ser uma estrutura de espaço, uma estrutura de comunicação voltado justamente para ecoar, para dar vazão, para dar força à voz e à luta das comunidades, a luta do povo brasileiro contra a desigualdade, contra o fascismo, né? Então, é esse o propósito do seu canal Roda de Conversa, da sua cooperativa Roda de Conversa, né? E vamos com a companheira, né? A companheira Andresa Ribeiro. Com você, a palavra, companheira. Obrigada. Então, mais uma vez, ressaltando, né, que hoje eu não sou mais moradora da comunidade, mas sou colaboradora esse detalhe é verdade. Eu vou até substituir no script aqui. Qual é a comunidade que você participa, mora agora? Não, hoje eu moro em Gramame, né? Gramame, mas eu moro diretamente com a comunidade Citex. Eu saí de lá faz 4 anos, por questão de residência, mas a identidade permanece. Eu estou lá o tempo todo resistindo também junto com o povo. João Batista, né, já caminhando para as minhas considerações finais, João Batista trouxe um ponto muito importante e que é de grande relevância a gente ressaltar nesse momento, que é a questão das representatividades políticas, né? A gente precisa... Muita gente fala do processo do não envolvimento na política, né? E a gente precisa começar a referenciar pessoas dos nossos espaços para dar essa visibilidade e garantir essa voz, né, das favelas, das ocupações, das comunidades, dentro dos espaços também políticos, né? Seja o legislativo, o executivo, mas a gente precisa, de alguma forma, se fortalecer
nessas estratégias e começar a acreditar nas pessoas que vêm nessa construção histórica dentro das favelas, né? E quando a gente traz um olhar para o processo do pós-pandemia, eu trago algumas observações, né, diante da realidade junto com a comunidade, que nesse contexto de pandemia pegou a gente assim, a gente conseguiu identificar algumas coisas, né? Primeiro, a gente precisa, né, de fato, priorizar uma construção de agenda de demandas, né? Isso é muito importante para a comunidade e sentar com um grupo de representatividade e perceber, né, quais são essas nossas demandas, o que é que a gente tem necessidade de pautar junto a esses espaços políticos, né? Um outro processo que eu percebo diante do processo da pandemia, do isolamento, quando a gente estende isso para a comunidade, a gente vai percebendo, porque lá na comunidade Citex, por exemplo, a gente trabalhou na perspectiva de listas, né, para o processo das cestas básicas que vinham chegando de doação. E o número enorme, né, de vários segmentos dentro da comunidade que a gente também desconhecia. A gente sabia que tinham catadores de reciclagem na comunidade, mas a gente não sabia que o número era tão alto, né? E a falta de um diagnóstico socioeconômico dentro da comunidade, o quanto que isso afeta também os trabalhos que a gente vem realizando. E é importante, no pós-pandemia, né, a gente, enquanto instituição, enquanto associação, enquanto grupo, dentro das comunidades, começar a fazer esse mapeamento para que a gente possa também manter esse controle, essa articulação com a comunidade na perspectiva do fortalecimento. E a articulação em rede, né, porque a gente não trabalha isolado, como eu trouxe na minha fala inicial, a gente dentro da comunidade tem os equipamentos sociais e que às vezes a gente, num momento de desespero, não consegue visualizar isso, né? Mas os agentes comunitários de saúde são parceiros, a escola, se estiver funcionando, né, nesse período não está, mas o pós-pandemia, né, puxar essa galera para esse processo, porque tem escolas ao entorno ou dentro da própria comunidade para ajudar nesse processo do diagnóstico. Então, começar a identificar outros parceiros que, no período da pandemia e no pós, possam estar fortalecendo esses trabalhos dentro das comunidades também. E na comunidade Citex, né, a gente vem fazendo constantemente a campanha de arrecadação de alimentos, está sendo permanente, né, as doações vão chegando de vários espaços, né, já recebemos, a gente atende dentro do Centro Comunitário Bom José, um grupo, atendimento direto com crianças e adolescentes, e esse grupo recebeu, né, ainda com a ausência, mas teve a garantia das famílias que foram atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, né? Após isso, a gente recebeu também doações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano, por uma articulação também construída junto ao Ministério Público Federal, e a gente recebeu e foi fazendo esse processo do acompanhamento das listas que a gente vinha acompanhando as demandas da comunidade. Um outro parceiro nosso hoje, nesse processo de atendimento à comunidade, é a CUFA, a Central Única das Favelas, onde está nessa articulação várias comunidades, ocupações, nessa perspectiva de garantir, né, essa articulação, e a necessidade também que a gente tem para o processo, né, de doação de máscaras. As pessoas ainda, mesmo com todo esse processo, ainda há ausência desses equipamentos de proteção, e o primordial, que é o da máscara, né, para ir a um supermercado, ir a uma farmácia, e tem gente na comunidade que ainda, né, não desfruta desse material de proteção. Então, quem estiver aí assistindo, né, eu acho que não só para a comunidade Citex, mas para todas as comunidades que estiver nesse processo de doação, de contribuição, também pensar, além da questão dos alimentos, esses materiais de proteção também, que chegam para somar na comunidade. Ou a galera vai utilizando aquelas máscaras do improviso, né? Coloca uma camiseta, aquelas cirúrgicas que pega já de uma outra pessoa que usou e não é adequada para o uso
e está fazendo 6 por meia dúzia, né? Como dizia minha avó. E aí, é nesse processo de construção que a gente vem, são essas ações que a gente vem fortalecendo junto à comunidade, e a gente recentemente recebeu também uma contribuição de um grupo de trabalhadores do Banco Itaú, que conheceram nossas ações através das redes sociais do Centro Comunitário Bom José, e chegaram junto para atender 60 famílias. Então, assim, não atende a demanda toda da comunidade, a gente sabe, porque na Citex, por exemplo, a gente tem mais de 3 mil famílias, né? E, assim, as famílias são numerosas, a necessidade, ela é constante. Como eu trouxe na minha fala inicial, né? Quem tá na comunidade com essa ausência do trabalho vai precisar de uma ajuda, de um auxílio, né? Porque não está fazendo nenhuma atividade que gere renda. Então, é muito importante os trabalhos que vêm sendo realizados e que a galera possa, né, intensificar as doações para que cheguem a essas comunidades, a essas famílias que, nesse momento, precisam desse apoio. Então, já fazendo um agradecimento, viu, Vladimir, a todo o grupo, ao canal do Roda de Diálogo. É primordial estender essa discussão no pós-pandemia para dentro das comunidades, seja embaixo de uma árvore, seja numa instituição, seja numa casa de uma família, mas que a gente possa levar esse debate político, né, além da necessidade atual, porque a gente precisa fortalecer isso. E quem mora em favela, né, historicamente, vive na invisibilidade. E a gente quer garantir visibilidade para a galera da favela em todos os espaços, né? A gente não... vivem o tempo todo querendo fazer seletividade com a gente e a gente vive o tempo todo reafirmando que a gente tem capacidade de ocupar os espaços que a gente quer. Então, é isso. Muito obrigada. Pois é, maravilha. Pois é, eu penso assim, que esse encontro, esse primeiro encontro, né, o que o canal Roda de Conversa faz com todos vocês aqui nessa roda de conversa, pode ser, e aqui está o compromisso meu, de Rafael, que somos da coordenação da Cooperativa Roda de Conversa, que o espaço está aberto. O espaço está aberto para continuar essa campanha, para continuar essa roda, para continuar essa luta, porque a luta é grande, a distância que nós temos das nossas conquistas vai depender da nossa força, da nossa empenho, da nossa mobilização, né? Então, contem infinitamente com esse espaço, com essa plataforma, né? Que é esse propósito da existência dessa plataforma, desse canal, né? E de todos que estão fazendo essa cooperativa Roda de Conversa. Então, nós vamos agora ouvir Eu vou deixar o Daniel, porque ele estava na sequência aqui, mas como ele já falou, vou deixar ele um pouquinho mais para frente. Eu vou colocar a Tatiane Antero, vou chamar a Tatiane Antero, né? Da Silva. Companheira, com você, né, para as suas considerações. Mas, ao final, eu quero fazer um desafio, né? Eu ainda queria fazer uma última rodada com uma pergunta, com uma indagação, com assim, uma provocação. Mas seria uma despedida de cada um com uma provocação que todo mundo teria 2 ou 3 minutos, porque a gente está com um tempinho, porque a gente teve alguns problemas técnicos da participação do Daniel e tivemos a Lúcia, que não conseguiu voltar, né? Perdeu a conexão e não voltou. Tá? Então, nós vamos agora com a Tatiane, né? E depois o Daniel, depois o Antônio, né? E o Daniel. Tá? João. O João, desculpa. É o João. Com você, Tatiana. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, o espaço. E, assim, eu quero ressaltar, de fato, a desigualdade que está acontecendo em relação ao poder público com as comunidades, com as favelas. Porque o poder público, na realidade, não chega, pelo menos na Tito Silva, não chega. Não há nenhum tipo de assistência vindo
do poder público, seja em qualquer esfera que eles estejam aí comentando, estejam nas redes sociais, estamos apoiando. Na comunidade de Silva não chega. Na realidade, nós contamos com a parceria do MLB, com a CUFA, como os meninos já citaram também, e a participação de muitas pessoas anônimas, que através das redes sociais nós fazemos os apelos e elas vão contribuindo. Como eu já tinha dito, essa pandemia veio só para evidenciar os problemas das comunidades. Inclusive, uma delas é a violência doméstica, e a gente sabe que o índice aí está alarmante, está aumentando cada vez mais, e as pessoas, nesse processo de isolamento, né, que, de fato, nas comunidades não existe, mas nesse processo de pandemia, isolamento social, está aumentando cada vez mais a violência doméstica contra as crianças e as mulheres, tanto a violência física quanto a psicológica. Então, é bom que todo mundo fique atento, como sociedade, como comunidade, a respeito desse tema, que é uma coisa bastante preocupante. E nós temos também que prestar atenção em relação ao abandono escolar, porque, além de ser da área da saúde, eu também querendo ou não, faço parte da área da educação, né? Trabalho também em uma creche. E eu observo que a grande maioria dos pais, eles não estão dando o devido acompanhamento a essas crianças, que fazem principalmente a parte do pré-escolar. Então, eu queria realmente fazer um apelo a todos os pais que não abandonem a escolaridade de seus filhos, que tenham realmente um olhar para eles, porque as escolas, principalmente as creches, realmente, elas não são só para deixar suas crianças passar o dia para você ir trabalhar. É um espaço de educação. Então, eu sei que é difícil nesse contexto que a gente está vivendo, mas se a creche disponibiliza as atividades para as crianças, não vão lá apenas por conta da alimentação, que eu sei que é difícil, é uma coisa que todo mundo precisa, mas enfatizar a educação, porque através dela que, de repente, no futuro, a gente possa diminuir tanta essa desigualdade que existe nas comunidades, né? A conscientização e a educação dessas crianças. O apelo também para que as pessoas continuem contribuindo com as comunidades, porque realmente dependemos de vocês, do anônimo, de várias pessoas que estejam disponíveis para poder chegar junto nas comunidades, que a realidade é essa, o poder público não chega, e nós contamos muito com as parcerias. Então, o poder público, eu acho que deveria, sim, deveria ter uma política pública para poder chegar mais nas comunidades, como incentivo, conscientização, porque nas comunidades não tem essa infraestrutura, a questão da internet, enfim, essa questão das aulas online, que eu fico observando essas coisas e vejo que aulas online em periferias, em comunidades, favelas, ocupações, em que sentido que essas crianças não têm acesso? Não têm acesso à internet, não têm acesso a um aparelho adequado para isso. Eu acho que tudo isso deveria ser repensado como uma forma também na pós-pandemia, para que toda essa estrutura seja vista, seja repensada, e que as pessoas tomem mais consciência que nas comunidades existem pessoas, são trabalhadores, pessoas que estão construindo o dia a dia, estão construindo a sociedade. E, então, que o poder público pense um pouquinho nelas, pense um pouquinho em nós, porque estamos à mercê da ajuda das pessoas. Lógico que temos que fazer a nossa parte. Essa pandemia veio trazer um vírus que a gente não conhece,
é um vírus que ninguém sabe, na realidade, como lidar com ele. E tem muita gente desacreditada disso. Tem muita gente que não acredita na devastação que ele pode causar. Então, eu vejo muitas crianças aí na rua, os idosos, muita gente sem máscara, apesar do MLB ter doado aí aqui na Tito Silva, pelo menos mais de 100 máscaras foi doada, mas as pessoas não usam, eles não têm essa consciência. Então, assim, é difícil o dia a dia aqui na comunidade, conscientizar as pessoas é bastante difícil, é complicado. A questão em debater a política dentro da comunidade é complicado, porque cada um tem uma opinião diferente e muita gente realmente não acredita, acha que é uma coisa que está acontecendo lá fora, que não vai afetar a comunidade, sendo afetado indiretamente e diretamente pelo desemprego, pela economia que já não tem mais recursos, já não existe mais na comunidade, muita gente é autônoma. Então, eu acho que deveria ser feito um trabalho mais de conscientização nas periferias, nas comunidades. Porque só a gente chegar com auxílio é legal e é preciso chegar com auxílio, chegar com ajuda, mas eu acho que, de fato, o poder público deveria chegar com a conscientização, dar meios e formas para a gente passar essa pandemia de forma mais digna, e que após essa pandemia também nós possamos continuar convivendo e vivendo de forma digna, porque beleza. É isso que precisamos. Beleza. Pois é, e você, meu amigo, minha amiga, está aqui no seu canal RC Roda de Conversa, a sua cooperativa Roda de Conversa, né? Com essas lideranças, estamos discutindo justamente a realidade das comunidades em tempo de pandemia. E como você está vendo, você que está nos acompanhando, que a realidade realmente é muito perversa contra as camadas mais populares, com muito mais da metade da população sofre com todas as privações que esse sistema perverso nos impõe. Vamos ouvir agora, vamos estar conosco agora o João Batista, coordenador do Movimento de Luta de Bairros, Vilas e Favela, morador da ocupação Nelson Mandela. Companheiro João Batista, com você. Nos ouviu, João Batista? Com você. Está nos ouvindo? Está nos ouvindo, João Batista? Agora sim, agora voltou. Porque está oscilando muito, mas voltou agora. Então. É com você. Realmente, ainda estão falando em aula online nas comunidades. Todas. E... companheiros que estão aí interagindo conosco, deixando suas mensagens, e isso uma certa retaguarda que vem acompanhando, vem analisando o nosso trabalho, que tem sido muito duro durante, né, esse momento que a gente está passando, mas a gente, como em discussão, temos que estudar o amanhã, o futuro, pós-pandemia e essa sequência. Nós, como movimento, né, e o movimento tem trabalhado em 20 estados do país, e para nós é mais uma guerra ferrenha passar por esse momento, porque o movimento ele sempre se pautou na defesa dessas pessoas, que não fosse, como já antes dito, essa questão sanitária de saúde que tanto massacra nosso povo, meio que comum já
conviver essa situação de luta, essa situação de enfrentamento às dificuldades e tanta coisa que, ainda mais com essa situação, se aumenta nesses momentos. E o que a gente tem pensado? Eu acho que a Tatiana agora colocou uma questão que é a que antes também tinha falado, é a questão da educação. Eu acho que no primeiro momento tinha toda aquela preocupação com o panfleto, com mas eu acho que já passamos do momento mais crítico, que o problema de evolução mesmo da contaminação, que essa coisa estava mais gritante, mas eu acho, porque a gente viu, né, a Tatiana falou, porque tem também propriedade, a gente estava junto na luta aí, fazendo esse trabalho, como o Daniel também teve essa experiência nesses momentos, mas a gente vê a necessidade da formação, da educação nas comunidades. Eu acho que primeiro vai ter que começar por ela. E queria a minha preocupação e também a disposição para a gente lutar por esse espaço que está sendo construído na comunidade São Rafael, porque o que a gente tem hoje convivido nessas comunidades, da falta do apoio do poder público para assistência às pessoas, um espaço como esse, que vem sendo construído pelo Instituto Voz Popular, pela associação, e por essa luta desses camaradas, eu acho que a gente tem que em um espaço menor de tempo, porque a gente vai precisar desse espaço não só para São Rafael, mas para demais comunidades. Nós temos também um espaço equivalente, não na mesma proporção de espaço, mas com as mesmas necessidades e as possibilidades também na Citex. A Andressa sabe, a gente iniciou um pouco do trabalho, mas devido às dificuldades e também a pandemia está lá no meio do caminho. Então, nós já temos alguns espaços que vai ser de suma importância para esse processo de educação, né? Para esse processo formativo que a gente vai precisar de trazer para essas pessoas. E nós estamos tendo uma oportunidade também nessa crise agora de criar argumentos, de trazer mais às claras as pessoas que ainda não conseguem, de uma maneira ou outra, contemplar esse processo da situação de classe, da discriminação de classe, das condições de vida entre a classe pobre, a classe rica, a classe média e os desprezados pelo poder, né? Como foi colocado pelas companheiras e também pelo companheiro Daniel. Gente, é muito revoltante, né? A propaganda que está sendo feita gente não encontra nas comunidades, porque quem tiver uma ação municipal em uma comunidade que venha trazer um benefício, informe, para não dizer. A gente não viu e a gente não está dentro de casa, né? Nós que, como coordenador do movimento, né? E aí eu quero também aqui já dizer que foi uma pena a companheira Lúcia Andréa não ter conseguido o acesso para estar aqui também trazendo mais denúncia nesse sentido, né, da gente poder fortalecer essa luta e trazer essa reivindicação, porque também acompanha várias comunidades vulneráveis e que também são de ocupação e que têm o mesmo relato que nós, né? Então, no nosso trabalho, como o movimento vem trazendo, nós temos uma experiência larga, porque a gente já trabalha esse público com sofrimentos, né, similares a esse, e o nosso trabalho é uma formação
comunitária, né? Uma formação socializada em que as pessoas devem entender que isso é um problema de classe. As crises vêm só para aflorar esses problemas, só para deixar claro isso e que a gente possa passar para as outras pessoas esse entendimento de que é preciso uma formação para que a pessoa tenha uma reorganização popular da sociedade e que entenda seu lugar de classe e o seu dever, né, na história, no papel da história, para lutar por sua libertação. Porque hoje é uma crise da saúde que a gente está vivendo. Amanhã vai ser a crise pior ainda na economia, porque isso tudo está caminhando para isso. E então a gente vai ter um processo pós-crise de saúde que vai ser que vai entrar a crise da economia e quem paga sempre somos nós. O povo pobre é o mais reprimido nesse momento. É para onde veio corte, para onde foi a reforma da Previdência, para quem foi que foi a reforma trabalhista, então para os pobres, para os trabalhadores, né, para o povo mais pobre é quem está. Perdemos nossos direitos trabalhistas, perdemos direitos previdenciários, e hoje estamos perdendo o direito a viver, porque temos um governo que propaga toda hora e todo momento uma política de morte do povo pobre, do povo negro, né, do povo trabalhador, dos que mais precisam do poder público e não está sendo assistido. Então, precisamos, nesse momento, também, né, como somos aí representantes dessa classe que tanto sofre, que tanto é oprimida, abandonada, né, pelo poder público, a gente precisa tratar dessa ação de luta e organizar a sociedade e, pelo menos por onde a gente já estamos trabalhando, fazer a reorganização desse povo. Tentar, no máximo possível, e aí pontuar esse espaço, como dizia a companheira há pouco, mandava mensagem para a gente, a Diaco, ela falava que esse espaço que tem essa roda de conversa é excelente, e eu ainda não domino muito a questão tecnológica, e está sendo um avanço, a gente vê a diferença que é ter esse espaço para a gente estar fazendo essa diferença. Então, nós precisamos fazer um planejamento de organização e coordenar esses trabalhos que já estão caminhados e que a gente possa, aí no pós-crise da saúde, no pós-pandemia, a gente sair ressaltado, porque pelo que a gente assiste, que a gente acompanha nessa luta, que a gente ajuda a enfrentar esse momento, a gente não tem essa assistência do poder público, e eu acho que está na hora de cada um e cada uma de nós fazermos a organização popular desse povo e trazer isso mais a possa ter, no futuro, mais condições de fazer um resultado mais contundente, né? Uma educação mais... Ok. Inclusive, a internet dele também está falhando muito, né? Está dando alguns picotados. E nós temos algumas pessoas até achando que a Lúcia foi tirada e tal. A sala cabe às 6 pessoas. Ela foi preparada para 6 pessoas. Então, o problema da Lúcia, eu até estou pedindo a ela lá no grupo para poder ela tentar entrar, mas ela está tendo dificuldades. Eu quero esclarecer para a companheira Marta Paiva, que está aqui no chat, que, de fato, a Lúcia não foi tirada. O problema até, como também o Daniel passou quase a metade do programa sem participar, por conta de algumas questões técnicas que enfrentou diante lá da internet dele, lá, do equipamento que ele está lidando. Então, esclarecer a Marta Paiva, a Lúcia não está podendo entrar, tal, mas numa próxima, com certeza, ela vai as companheiras vão ver quais foram os problemas técnicos e
tomar a providência para que na próxima a gente não deixe acontecer isso. Realmente foi uma perda, a gente está solidário aí com a perda da companheira, assim, no sentido de não participar aqui do programa, participou só um pedaço no início, não. Então, nós vamos agora ouvir o Daniel, né, para ele fazer as suas colocações, depois eu vou fazer aquela provocação para cada um encerrar em 2 minutos, né, eu vou fazer só como se diz assim, qual é a frase que cada um, qual é a mensagem que cada um, em 2 minutos, faz para a comunidade, faz para a sociedade, qual é o apelo, qual é o desafio, de forma sintética, já estou aqui lançando o que é que vai ser, né? Mas antes nós vamos ter o Daniel, né, conosco, falando da nossa luta, da luta nossa dentro dessa realidade que a gente está enfrentando. Com você, Daniel. Então, começar novamente fazendo essa colocação com relação ao que a gente vem enfrentando nas comunidades com acesso à internet, né? Não adianta só dominar as tecnologias se você não tem uma internet que lhe permita usar as tecnologias. Então, isso mostra mais uma vez, a partir dessa pandemia, a importância que é hoje o direito humano à internet de qualidade no Brasil, né, nas periferias. Então, é fazer com que o programa de banda larga, que foi criado anos atrás, né, nas gestões do governo do PT, mas que também não saiu do papel concretamente, faz com que a gente tenha essa dificuldade hoje, né, por exemplo. Se lá, pelo menos, foi criado um programa que pretendia levar a internet banda larga para as periferias, para as zonas rurais, hoje, nem isso o governo tem mais, né, de discutir a chegada de internet de qualidade para essas pessoas, para que, nesses momentos, elas não precisem sair de casa para resolver alguns problemas. Entre eles, aquelas filas monstruosas da Caixa Econômica Federal, porque boa parte das pessoas não conseguem sequer fazer o cadastro do auxílio emergencial, provocando filas e mais filas nas agências das caixas, provocando, inclusive, um aumento significativo do coronavírus, porque as pessoas vão se contaminar estando naquelas filas. Então, se a gente tivesse com internet de qualidade hoje nas periferias, nesses territórios, essas pessoas provavelmente não precisariam estar nessa fila. E essa cobrança vem também em cima do que a gente está discutindo aqui na comunidade São Rafael, com o Instituto Voz Popular, com a construção do Centro Comunitário de Economia Solidária, Pulsinja. Esse espaço onde vai ser construído o Centro Comunitário, uma das perspectivas é que lá também funcione o primeiro provedor comunitário de internet da cidade de João Pessoa, onde a gente possa disponibilizar a internet de baixo custo dentro da comunidade, assim como a criação de espaços de Wi-Fi comunitário grátis, né, para que as pessoas tenham acesso à internet. Então, essa é uma das perspectivas com a construção desse espaço e com as parcerias que a gente vem buscando. A gente já teve 2 reuniões com o pessoal que distribui internet aqui em João Pessoa, nessa perspectiva. Uma outra perspectiva que a gente percebeu com esse período da pandemia é que várias famílias estão sofrendo por não ter os recursos agora, são autônomas, não conseguiram acessar o auxílio emergencial, que as contas começam a chegar, essas pessoas não conseguem pagar. Como é que a gente faz isso? Muitas vezes não é a história de ter dinheiro para pagar suas contas, mas é não precisar pagar determinadas contas. Então, nós estamos discutindo também, dentro da construção desse Centro Comunitário Pulsinja, que a discussão das energias renováveis ela é fundamental. Então, como a gente vai atuar com a aquisição de painéis solares para serem utilizados nesse espaço, para que, a partir daí, a gente possa criar um fundo rotativo de energia renovável, nesse caso, os painéis solares, para a criação de uma cooperativa dentro da comunidade, onde vários moradores se beneficiarão, deixando de pagar o total da sua conta a partir do momento que eles vão receber créditos de energia a partir do que é consumido no Centro Comunitário de Economia Solidária Pulsinja. Então, é como as instituições, como nós podemos pensar o pós-pandemia para resolver situações que ficaram visíveis nesse momento. Então, pensar nas energias renováveis para que essas famílias, no futuro, que isso aconteça novamente, que a gente espera que não aconteça, mas se caso acontecer novamente, que elas estejam, a partir de agora, resguardadas e isso não seja mais um problema. Então, a construção das microeconomias nos territórios é fundamental para que a gente garanta, no futuro, que isso não aconteça novamente. Uma dessas questões que a gente vem discutindo, e aí desde 2013, quando nós montamos, dentro da comunidade São Rafael, o Banco Comunitário Jardim Botânico, é a criação da moeda social local que possa estimular a economia.
E a partir daí, pensando nessa perspectiva, nós criamos o aplicativo chamado É Dinheiro, onde você pode fazer suas transações bancárias pelo celular e, através disso, não precisar se deslocar para outro local. Então, como fazer com que os territórios possam desenvolver tecnologias que permitam ao cidadão fortalecer a sua microeconomia para que a gente não passe por esses problemas. O problema do desemprego passa porque ficou nítido nessa pandemia que o mito do empreendedorismo norte-americano e europeu não dá certo. Esse modelo capitalista, onde as pessoas continuam sendo empregadas e exploradas a partir da mão de obra delas, com o salário mínimo, foi vencido. A pandemia mostrou isso. Nós temos um exemplo claro dessa situação aqui em João Pessoa, com uma das maiores empresas do Nordeste, a Transnacional, que nos primeiros 20 dias de pandemia já anunciou que estava com um processo sério, quase com caixa em vermelho, e começou a demissão de funcionários. Como é que uma empresa que atua em praticamente todo o Nordeste, de grande porte, não tem caixa suficiente para se manter durante 2 meses, quando ela parou o seu funcionamento e, nesse período, ela não teve praticamente custo nenhum, porque ela não teve custo com manutenção, ela não teve custo com combustível, ela não teve custo com as outras coisas, e agora ela não tem caixa para pagar seus funcionários. Ou seja, esse modelo do sistema capitalista, onde os empresários só lucram e ficam para eles, e nem as suas empresas eles conseguem deixar um valor para mantê-las numa situação de crise, foi provado e foi posto em prática que não funciona. O modelo que funciona é esse modelo, como o João colocou, a Andresa, Tati, tal, que vem acontecendo nas comunidades há anos, de fortalecimento das microeconomias, onde funciona dentro dos territórios, as pessoas se mantêm, mas precisa também ter o poder público chegando junto disso. Se nós tivéssemos, por exemplo, hoje um provedor de internet a baixo custo dentro da comunidade, a gente estaria gerando trabalho e renda dentro da própria comunidade, oferecendo internet de qualidade, que a prefeitura não quer fazer, que o governo do estado não quer fazer, que o governo federal não quer fazer, mas que a própria comunidade geraria seus postos de trabalho, de renda, por um preço justo e acessível, fazendo com que essa microeconomia ficasse fortalecida. E num momento como esse, não dependesse do governo para estar dando um auxílio emergencial, que tem que dar, mas que se a gente tivesse com toda a base social fortalecida, isso não seria necessário. E aí um outro ponto nesse sentido, né, que a moeda social ajuda, é fazer com que essa microeconomia seja fortalecida para que a gente crie os fundos comunitários. A gente está nessa campanha para a construção do Centro Comunitário de Economia Solidária por Singe, é uma campanha que está na internet, e quem quiser doar é só entrar no site do Instituto Voz Popular, institutovozpopular.webnode.com, e lá tem o link de doação. Essa doação também vai servir porque, antes dos auxílios emergenciais do governo federal, vários bancos comunitários que são parte da rede brasileira de bancos, da nossa rede de bancos comunitários de todo o Brasil, já estavam fazendo. Nós temos hoje a experiência tão exitosa de Vitória, no Espírito Santo, onde os bancos comunitários da cidade, através do seu próprio recurso de circulação de moeda social, estão hoje distribuindo R$80 mensais para as famílias, muito parecido com o que a CUFA vem fazendo, só que com recursos próprios dos bancos comunitários lá em Vitória. Então, imagine, o banco está beneficiando diretamente com o auxílio emergencial do próprio banco comunitário famílias que estão em situação de extrema vulnerabilidade e que nem sequer receberam o auxílio emergencial do governo federal. Então, fortalecer a criação desses fundos rotativos dentro dos territórios é permitir que as pessoas, no momento de pandemia ou num outro momento de crise que essa sociedade venha passar, consigam sobreviver ou pelo menos se manter minimamente, sem necessariamente esperar por essa demora assombrosa do governo federal. Nós temos pessoas que fizeram o cadastro no primeiro dia. Até hoje essas pessoas estão em análise. Até hoje essas pessoas não receberam a cesta básica da Prefeitura de João Pessoa, não receberam a cesta básica do governo do Estado. Como é que essas pessoas se mantêm? Como é que elas estão sobrevivendo? Se não fossem as doações que as organizações vêm fazendo nos seus territórios, essas pessoas estavam numa situação extremamente complicada. Então, pensar nessas situações pós-pandemia em tecnologias sociais como essas que a gente está desenvolvendo aqui na comunidade São Rafael, são ferramentas como essa. A gente quer agora, no final do mês, fazer o lançamento do nosso Orquídea Card, que vai ser um cartão. A gente está em contato com a rede brasileira de bancos comunitários, né, com o Banco Palmas em Fortaleza, que é quem confecciona os cartões, porque assim como está acontecendo em Vitória, no Espírito Santo, e Maricá, no Rio de Janeiro, nós queremos também, aqui na comunidade São Rafael, em João Pessoa, fazer a entrega desses cartões para as famílias em maior nível de situação de vulnerabilidade social,
com o nosso auxílio emergencial com recursos próprios, né, para que essas famílias tenham condição, pelo menos, enquanto essa pandemia não passa, enquanto a Prefeitura Municipal de João Pessoa não toma uma decisão de apoio concreto e direto às famílias, mas que isso dê um suporte mínimo para que elas não fiquem sem renda nenhuma, né, principalmente essas que ainda não conseguiram sair do processo eterno de análise do governo federal, enquanto os bancos do Brasil, que lucram de forma exorbitante e continuam lucrando mesmo na pandemia, receberam auxílio muito rápido. As famílias que realmente precisam, até agora não receberam esses auxílios. Então, mostra como esse governo não quer dialogar e não quer, de fato, fazer transferência de renda, como vem sendo feito em outros países. Nós temos o exemplo da Espanha, da Itália e da França, onde 80% do salário dos trabalhadores está sendo pago diretamente pelo governo. Né? Aqui é uma briga constante para fazer o governo dar um auxílio emergencial de R$600, que não chega nem a um salário mínimo. E o governo acha que isso é muito, quando são as pessoas que mantêm a economia e não os empresários. Isso está provado aí, os empresários estão pedindo ajuda para se manter, quando são eles que dão o emprego, né? Mas isso ficou provado que é uma farsa. Quem gera renda nesse país são os trabalhadores. Se não tem trabalhador, não tem renda. A prova foi essa. Então, nós precisamos, cada dia mais, fortalecer o trabalho cooperado nesse país e mostrar que esse modelo capitalista de empregado não funciona. O que funciona é o trabalho cooperado. A gente está agora acompanhando e a gente fez uma aquisição para fazer a doação aqui na comunidade São Rafael de mais de 300 máscaras. E as máscaras foram compradas a uma cooperativa de costura da economia solidária. Então, as meninas estão lá, continuam trabalhando, né? Está na pandemia, mas elas continuam trabalhando, gerando sua renda e sobrevivendo. Se elas estivessem empregadas numa confecção, como aconteceu com outras costureiras que elas conhecem, todas elas agora estão desempregadas, o patrão demitiu, e como é que essas pessoas ficam? Se fosse uma cooperativa, elas estavam lá, produzindo, gerando sua renda e ajudando o território, né? Porque elas têm a consciência do seu papel como trabalhador e não como empregado, que simplesmente assina uma carteira e se submete a tudo que o patrão diz. Então, a gente quer mostrar com essas experiências que vêm sendo desenvolvidas aqui na comunidade São Rafael que a gente consegue ampliar isso e fazer com que os territórios se desenvolvam a partir Daniel. da oficialidade. Beleza. Pois é, aí chegamos ao final, né? Chegamos ao final. Nós chegamos ao final. Mas vamos finalizar com aquela provocação e será assim, um teste de disciplina também, né? Para cada um, em 2 minutos, fazer a sua despedida, fazendo uma afirmação contundente. Eu só queria reforçar nessa fala do Daniel que esse governo fascista do Bolsonaro queria forçar R$200. Eles queriam dar R$200 dessa ajuda emergencial. Era isso. E foi forçado a dar os R$600 pelo Congresso Nacional, pela Câmara Federal, pela articulação dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas, né, daqueles que realmente fizeram uma pressão contundente para poder chegar a esses 600 e até os 1.200, no caso de famílias, né, que pudessem atingir até R$1.200. Então, foi uma pressão. E agora ele está boicotando o pagamento, está atrasando, está dificultando, está ameaçando, né? Existe uma discussão colocada pela esquerda, pelo setor progressista, para que seja ampliado de 3 para mais meses, já que a pandemia ela não vai se findar agora, e além do mais ela tem as consequências, mesmo que ela se findasse agora, terá as consequências por algum tempo, né? Consequência da ampliação das dificuldades que aconteceram nesse. Então, a gente, já me despedindo, porque eu vou passar a bola para todo mundo falar em 2 minutos, mas me despedindo, quero lembrar a todos e a todas a inscrição no nosso canal. É só baixar um pouquinho, porque não estou, assim, desses que participaram hoje, eu não observei inscrições, as pessoas deram like e tal, mas inscrições não aconteceu, então é porque o botão fica mais abaixo, aí a pessoa não vê a palavra inscrito, escreva e clica ali, quando clicou já se inscreve, vai ficar recebendo os avisos, né, das atividades da cooperativa Roda de Conversa.
e reafirmar de público aqui o convite para continuar, né, esse processo, não sei se semanal, mensal, quinzenal, como vocês quiserem, né? Estamos à disposição para continuar todo mundo, esse eu não diálogo consigo ouvir ninguém. Está ouvindo os demais? Estão todos ouvindo? Pois é, porque é a conexão de cada um que começa a falhar. Quando a gente não está ouvindo, geralmente é a nossa que está falhando, né? É a nossa que está falhando. Então, encerrando, eu quero lembrar a nossa programação, né? Nessa sexta-feira, agora, a gente tem uma programação às 14h, né? E no sábado a gente tem uma às 11 da manhã, tem outra programação no sábado às 4 da tarde e tem uma programação no domingo às 3 da tarde. Então, a programação é essa que a gente tem nessa semana ainda. E lembrar uma internauta, uma amiga, uma companheira que estava, de certa forma, falando assim, não, mas a live aqui da favela ficou na hora da janta, 7 horas e tal. Né? Realmente, a gente não tem como conciliar muito todos os horários. Mas está disponível no canal. Ela pode assistir em qualquer horário, né? Daqui a meia hora, daqui a 1 hora, amanhã. Né? Então, está disponível. É só acessar RC Roda de Conversa, localizar o canal, ou pelo nome, né, da live, né, pelo nome, né, que o nome da live, pega o nome da live e divulga. A gente vai passar, a gente já compartilhou essa live com muita gente, vamos compartilhar no grupo que foi criado aqui, para que vocês compartilhem com essas pessoas, inclusive, que não puderam assistir agora, né? Poderão assistir mais tarde. Então, começando, né, pela Andresa, né? O desafio da Andresa é, em 2 minutos, fazer um chamamento à comunidade. A gente sabe da necessidade para enfrentar essa pandemia, para enfrentar esse governo fascista, para enfrentar o avanço social da luta popular, nós estamos diante de um poder retrógrado, do poder do município, do poder do Estado, que estão a serviço das elites, da burguesia, dos poderosos. Qual é o seu chamado a essa comunidade, né? Em 2 minutos, e a sua despedida. Com você. Então, vou ver se eu consigo até menos, viu? Eu acho que agora a gente tem que permanecer em luta, né? Resistir, como sempre a gente fez, com nossos pés enraizados nos nossos territórios, né? Conquistar e não se calar. Eu acho que esse é o momento essencial da gente também fazer com que nossa voz ecoe, né, por todo lugar. Filho, depois eu atendo, viu? É assim, participações especiais. Olha aí. Então, de não se calar, né? Esse é o momento de realmente... Fisicamente, a gente não pôde se dar as mãos, que a gente vinha numa intenção de todo mundo, pegar a mão de todo mundo, né? Ninguém soltar a mão de ninguém. Mas agora é esse momento, esse caminhar, é lutar, resistir, conquistar e não se calar. Então, vamos todos juntos e potencializar esses coletivos com as comunidades para que a gente possa minimamente dar uma condição a esse povo, né, de também encontrar vida diante desse cenário da pandemia e do isolamento social. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Um abraço. Vamos, Daniel, vamos se intercalar. O João está com dificuldade de conexão, ele está saindo, né? Pode ser que ele não consiga até o nosso término. Então, com você, Daniel, no desafio dos 2 minutos. O pessoal usa 5G, a gente está com 2,5. Tá vendo aí? Com você, para você. Agradecer a vocês pelo espaço da gente estar compartilhando isso e ter as comunidades discutindo essa importância. E trazer uma frase de um cara que, para mim, assim, foi um grande professor. Tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, inclusive aqui na comunidade São Rafael. Foi a primeira vez que um secretário nacional veio de Brasília para uma comunidade carente em João Pessoa participar de ações realizadas pela própria organização local, nosso professor Paul Singer, e tem uma frase dele muito importante que ele dizia que ninguém supera a pobreza sozinho. E é isso que a gente está vendo agora nesse momento de pandemia, da importância que as pessoas têm, as organizações, as lideranças comunitárias e o povo como um todo, de se unir para superar esse momento, porque a gente está vivendo agora o momento da crise provocada pelo Covid, né, a questão de doença, que a gente precisa ficar em casa resguardado para resguardar os outros, mas a gente vai passar na segunda onda por esse processo econômico,
e como ninguém, como dizia ele, supera a pobreza sozinho, que a gente possa, como a Andresa colocou, agora não, porque a gente não pode dar as mãos fisicamente, mas que brevemente a gente dê as mãos para superar esse momento da economia, que vai ser um momento extremamente delicado e que só o povo junto, mais uma vez, vai conseguir fazer a superação da pobreza, né, dando as mãos e mostrando que as tecnologias sociais dentro dos seus territórios fazem a diferença, como a gente vem tentando fazer aqui há 20 anos na comunidade São Rafael. Obrigado, Daniel. Tatiane Antero, com você, camarada. Seu microfone está fechado. O microfone está fechado. Pronto? Abriu. Agora sim. Não ficando repetitiva, mas para as comunidades e todo mundo ficar cada vez mais unido. Que nós juntos conseguimos mudar um pouco da nossa realidade e que as pessoas tenham mais consciência na hora de votar. Não vamos esquecer isso aí nas próximas eleições, né? Vamos tirar as vendas na hora do voto na urna. E já agradecendo muito o espaço, agradecer as parcerias aqui para Tito Silva. Graças a Deus aqui tivemos um parceiro legal da VIP Line aqui, que proporcionou a internet. E se não fosse eles também não teria conseguido. Né? Então, assim, se cuidem de seus familiares, cuidem da forma que puderem. E o CEIPA, na comunidade Tito Silva, está aqui para apoiar e para ajudar da melhor forma possível. Tá? Quero agradecer a todo mundo o espaço e estamos juntos na luta. Beleza. Infelizmente, o companheiro João continua sem conseguir um retorno à conexão. Da mesma forma, a companheira Lúcia, os dois foram tragados pela deficiência do sistema de comunicação brasileiro, que toque os serviços nas periferias, nas comunidades, né, precarizados. Então, vai ficar para uma próxima. O nosso boa noite, nosso abraço a todos e a todas, e vamos à luta. A luta realmente é difícil, mas vamos acumular força cada vez mais para a liberdade, pela democracia, pela justiça, contra o fascismo. Fora Bolsonaro e sua quadrilha. Fogo nos fascistas. O João parece que voltou. Vamos ver se ele voltou. Não voltou. Infelizmente, ele está tentando. Tá vendo? Ele está tentando aqui, mas não está conseguindo voltar. Abraço a todos e a todas. Se quiser ficar um pouquinho na sala, a gente conversa. Só para dizer, ó, e agradecer as meninas que estão aí